Vamos continuar a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. Estávamos lendo de manhã. Deixa eu só pegar aqui aonde paramos. O título da aula é Serviço ou Ofensa? É uma aula de Srilacharya Maharaj do dia 11 de janeiro de 2021, do ano passado, a parte 14 da aula. Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde eu parei de manhã. Só um minutinho aqui para achar. Srilacharya Maharaj estava falando, né? Lemos de manhã. Em vez de nós servirmos ao Senhor Supremo, nós transformamos Ele em nosso servo. A maioria das pessoas, tanto no Ocidente como no Oriente, elas querem que Deus seja o nosso servo, o nosso empregado. Então as pessoas ficam pedindo as coisas para Deus. Deus não é nosso empregado. Ele não tem que servir ninguém. Nós temos que servi-lo. Então, esse é o conceito totalmente errado que todo mundo tem. Pedir. E nós temos o exemplo, disse lá das Escrituras, Srila Prahlada Maharaj, um devoto puro. O que Srila Prahlada Maharaj fez quando o Senhor Nishinradeva falou para ele: peça o que você quiser. Pode pedir o que você quiser que eu lhe darei. E Prahlada Maharaj falou: a única coisa que eu quero é nunca pedir nada. Me conceda essa bênção de eu nunca pedir nada. Então é isso que nós temos que ter esse exemplo, nunca pedir. Mas nós fomos criados numa cultura judaico-cristã, como dizia Sripata Pasi Maharaj. Então todo mundo pede. Acha que é normal pedir. Nós achamos normal que a religião é para nós conseguirmos algo de Deus. Nós conseguirmos algo material de Deus. Todo mundo pensa assim, pelo menos a grande esmagadora maioria da população mundial pensa assim. A religião foi feita para nós pedirmos algo para Deus. Estamos em dificuldade, Deus vai nos ajudar. Essa é a visão correta que eles têm, mas não é a visão correta real. A visão correta é que Deus, ele tem que ser servido e ele vai ajudar de acordo com o que cada um merece. Ele vai dar para você o que você merece. Cada um tem o que merece. Ninguém tem o que não merece. Aquelas pessoas ignorantes que falam, né? Normalmente adolescentes, né? Aborrecentes, eles falam assim: eu não pedi para nascer. Claro que você pediu. Claro que você pediu. Você fez atos nas vidas anteriores, você fez ações nas vidas anteriores que trouxeram você para o mundo material. Então você pediu sim para nascer. E não só isso, você pediu para nascer filho daquele pai, filho daquela mãe, morando em tal país, morando em tal bairro. Não que você pediu, tipo assim, eu vou ser filho de tal pessoa, eu vou, não. Mas a ação que você fez te levou a você ser filho do teu pai, filho da tua mãe, você ser casado ou não com aquela mulher, você ser casada ou não com aquele marido, você ter filho ou não ter filho, se o teu filho vai ser aleijado ou não, vai ser um filho com deficiência ou não, isso está relacionado ao seu karma. Não adianta você rezar como alguns fazem, por favor, Deus, me dê um filho com saúde. Isso está relacionado a você, a tua mulher, o teu pai, tua mãe, todo mundo. Está relacionado a todo mundo e também a criança. Não adianta ficar pedindo. Deus faz tudo perfeito. O ambiente que nós vivemos é perfeito, tudo é perfeito. Então, nós temos que parar com essa história de pedir para Ele. Pedir algo material. A única coisa que podemos pedir para Ele é mais fé, mais devoção. O próprio Mahaprabhu, o próprio Deus, ele escreveu no 4º verso
Ele só escreveu 8 versos. O 4º verso que Mahaprabhu escreveu, o Shikshastaka, ele falou assim, eu não quero riqueza, não quero dinheiro, eu não quero fama, não quero poder, eu não quero seguidores, eu não quero mulheres bonitas. Ele falou em mulheres bonitas, mas também, né? A mulher não pode querer homens bonitos. Não quero nada disso. A única coisa que eu quero é vida após vida, nascimento após nascimento, servir o Senhor Supremo, servir Deus incondicionalmente. Esse é o pedido que nós temos que fazer. Incondicionalmente servir Deus. Nada mais, nada material. Nem saúde, nem emprego bom, nada material. Nós temos que pedir para Deus nos dar a misericórdia de vida após vida, servirmos Ele incondicionalmente. O que quer dizer isso? Sem querer nada em troca, sem nenhuma condição. Porque o que é feito hoje no mundo material é o seguinte, o ser humano faz o seguinte, ele reza, ele ora, cada um chama de um nome, né? Ele canta um mantra, sei lá, com algum objetivo. Então ele fala, vamos cantar agora, vamos cantar essa oração em qualquer religião que seja, para ajudar tal pessoa, para ajudar a outra pessoa. Sempre tem algo em troca, sempre tem uma condição. É raríssimo, são raríssimas as almas, as pessoas que eles falam, está na hora de orar para Deus, mas sem pedir nada. As pessoas têm a mania de falar assim, coloquei você na minha oração. Não sei se alguém já escutou isso, né? O Renato está aqui hoje presencialmente, participando conosco, então provavelmente ele já escutou isso. Quando de repente ele está com algum problema de saúde, ou o emprego está balançando, ou perdeu o emprego, a pessoa fala assim, a mãe normalmente, mas qualquer um fala, né? A tia, todo mundo fala, coloquei você nas minhas orações. Aí a pessoa reza para Deus, claro, ótimo. É ótimo rezar para Deus. Mas, no final, a pessoa estraga tudo. Ela põe uma condição, ou no começo, ela põe uma condição, ó Deus, estou rezando tantos terços para você, tantos rosários, estou rezando tantos mantras para você dar isso para tais pessoas. Então, isso não é apropriado. Isso não é um relacionamento correto com Deus. Sambanda Guiana. Qual é o nosso relacionamento correto com Deus? Servir Ele. Nós somos almas que somos servidores eternos de Deus. Esse é o relacionamento correto. Quando nós conseguirmos compreender isso, nós vamos parar de pedir e vamos servi-lo incondicionalmente. Não interessa se você está doente ou se você não está doente. Se você está com felicidade ou você não está com felicidade. Temos que orar para Deus, temos que rezar para Ele, temos que escutar falar sobre Ele, independente do que está acontecendo conosco, no dia ou no mês ou no ano, ou na nossa vida. Independente, nós temos que servi-lo todos os dias, independente. Porque se for pensar assim, você só ora para Deus, você só pede para Deus quando você está com dificuldade. Quando você está passeando, quando você está viajando no hotel fazenda, 5 estrelas, quem pensa em Deus? Quem está pensando em Deus naquele momento? Agora, dá uma dor de barriga. Você vai pensar em Deus no hotel 5 estrelas? Tipo assim, você tem um passeio para fazer e você levantou com dor de cabeça. Aí você fala assim, Deus me ajude a dar dor de cabeça, porque eu tenho que passear hoje. É isso que acontece. Então, Srila Maharaj está falando aqui, nós temos esse conceito errado de colocar Deus como servo. Em vez de servir ao Senhor Supremo, nós o transformamos em nosso servo, em nosso empregado. E aí Srila Maharaj fala, como? Quando as pessoas vêm adorar Kali, ele diz, Kali, Durga, Lakshmi, Devi ou Ganesha,
os semideuses, enfim. Quando as pessoas vão adorar os semideuses, né, como ele diz aqui, ele falou o nome de 4, 5 semideuses, mas são 330 milhões de semideuses. Mas os mais comuns são esses: Durga, Lakshmi, Ganesha, Kali, Senhor Shiva também, ele não citou aqui, mas também é Senhor Shiva. Elas dão algum suborno à deidade. Elas subornam a deidade, isso é suborno. Srilacharya Maharaj usou a palavra clara, a palavra correta. Você está subornando Deus como quando você quer subornar um guarda. Você está correndo muito numa estrada e você sabe que a multa é pesada e também você vai ter não sei quantos pontos na carteira, porque acho que é infração grave, né? Correr em alta velocidade na estrada. E aí o guarda te para, se não for radar, ele te para e aí você quer subornar o guarda. Para quê? Para ele te aliviar da multa. Ou ele não te dar a multa, enfim, você dá uma caixinha, você suborna o guarda. Da mesma forma, as pessoas subornam Deus. Elas querem dar algo para Deus, elas dão dinheiro para o templo, elas trazem fruta, trazem flor, elas trazem arroz, elas oferecem para Deus, mas pedindo algo em troca. Isso é suborno. Ah, eu vou levar 1 quilo de arroz para Deus, mas Deus me dê uma colheita bem grande esse ano. Isso quem trabalha com lavoura, né? Na Índia tem muito devoto, muitas pessoas lá trabalham com lavoura de arroz. Então ele doa até uma saca de arroz, mas ele já põe a condição: Deus, eu vou doar uma saca de arroz para você. Eu nem sei quanto é a saca de arroz na Índia. Aqui no Brasil, em São Paulo, é 60 quilos. Né? Tem de 30 agora também, mas antigamente era 60 quilos. Então a pessoa doa lá o arroz, a saca, mas ela fala: Deus, me dê uma colheita muito boa. Na verdade, não é nem para Deus, ela pede para os semideuses, né? Me dê uma colheita muito boa, para que eu ganhe muito dinheiro, para que não falte nada para mim. Então ela dá algo para semideuses, até para Krishna eles fazem isso. Quem é hinduísta, que segue também semideuses, até para Krishna eles fazem isso. Eles querem subornar Krishna também, não só os semideuses. Então Srilacharya Maharaj, ele continua falando aqui. Então as pessoas que vêm adorar Kali, Durga, Lakshmi, Ganesha, elas dão algum suborno à deidade. Um pouco de arroz, como eu havia falado, bananas e dinheiro. E em troca, lhes pedem Danan Dehi, Vidyan Dehi, Rupan Dehi, Varyan Dehi, Kavitan Dehi, Sundarim Dehi. O que quer dizer isso? Me dê riqueza, me dê conhecimento, me faça bonito ou bonita, me dê uma boa esposa, me faça um poeta, me dê uma bela namorada, etc. É isso que é pedido. Eles falam e pedem. Eles pedem, então eles estão subornando, eles dão as coisas para a deidade, eles oferecem as coisas para a deidade, subornando: me dê isso, me dê aquilo. Fazemos do Senhor o nosso servo, em troca de pranami. Pranami é doação. Então, em troca de arroz, em troca de banana, em troca de flores, em troca de etc., várias e várias coisas, transformamos o Senhor transformamos o Senhor, fazemos um suborno com Ele. Você deve vir ao Senhor para servi-lo. Não peça nada ao Senhor. Você entende? Disse Srilacharya Maharaj. Ele está perguntando, porque lá, quando ele está pregando aqui em Ulubéria, a maioria não é Gaudiya Vaishnava, a maioria é hindu. Eles seguem Ganesha. Outro dia mesmo veio uma pessoa aqui,
que é indiana, ela nasceu próximo de Calcutá, e eu perguntei para ela, você tem deidade em casa? Ela falou, sim. Eu falei, qual? Ela falou, Ganesha. Ganesha. A cultura deles qual é? Oferecer, sim, incenso, flores, comida, mas pedindo algo em troca. Por isso, a maioria dos hindus, a maioria do hinduísmo, eles seguem semideuses. Eles até sabem que Krishna é Deus, mas eles seguem os semideuses. A adoração dele é semideuses. A maioria tem semideuses em casa. Oferece comida, oferece tudo para semideuses. Eles não têm a cultura que nós temos aqui, que nós pegamos deles, na verdade. Nós importamos essa cultura. Swami Maharaj Prabhupada, Sevakvedanta, como foi outro dia, o aparecimento dele, um dia depois do Janmashtami, foi sábado, né? Sábado foi o aparecimento de Swami Maharaj Prabhupada, um dia depois do Janmashtami. Passa muito rápido, né? Hoje já é quinta-feira. Então, ele abriu o túnel para vir essa consciência de Krishna, sem pedir nada em troca. Sem querer nada em troca. Não podemos subornar. E as pessoas ficam nervosas. Eu já escutei várias pessoas falando, né? Não podemos subornar ninguém. Uma vez eu contei para uma pessoa que eu tinha uma conhecida que ela tinha um restaurante. Ela tinha um restaurante vegetariano. E aí, fizeram uma denúncia para acabar com o restaurante dela, na verdade. Né? E o restaurante dela, perto dos que tem por aí, 99%, estava impecável. Mas nenhum restaurante está dentro da lei totalmente. Não adianta. A lei é tão rígida que ninguém consegue seguir o que eles pedem. E aí denunciaram ela, uma pessoa que não gostava dela lá, teve um problema, denunciou ela. E aí vieram lá no local, no restaurante. Na verdade, não foi nem inspeção sanitária, foi polícia, eu não lembro que tipo de... Não, acho que polícia ambiental, não sei, foram lá e quiseram prender, na verdade, vieram lá para prender, né? Foi um negócio assim. E aí falaram assim para ela, né? Depois, tal, ela falou, não, tem 11 funcionários trabalhando aqui, como você vai fechar o meu restaurante? O que vai ser desses funcionários? 11 funcionários. Não sei o que lá. Aí, depois de falar, deram uma amedrontada nela. Aí falaram assim, na época, isso daí já tem uns 4 anos, eu creio. Foi bem antes da pandemia, uns 4 anos já. Chegaram para ela e falaram assim, se você me der 10 mil reais, eu coloco aqui que está tudo correto. Mas daqui 1 mês nós voltaremos e você tem que estar tudo correto. Eles pediram suborno para ela. E aí eu contei isso para uma pessoa que se diz puritana, né? Ela se acha puritana. Não, isso está errado, porque não podemos subornar ninguém, porque temos que seguir a lei, não podemos dar dinheiro para ninguém e tal. Só que ela própria, eu sei que suborna a Deus. Ela suborna a Deus. Como que ela suborna a Deus? Pedindo para o filho isso, para o filho aquilo. Acendendo vela para Deus. Tem muitos que têm o costume, né, de acender velas. Acendendo vela para Deus. Para o marido fazer isso, para ela fazer aquilo, para o filho. Então, ela estava super revoltada que a pessoa subornou o fiscal, a polícia, mas ela suborna a Deus todo dia. Mas a pessoa não percebe isso. A pessoa nunca escutou isso na vida, na verdade. Ela nunca pensou que ela está subornando Deus quando ela acende uma vela para Deus pedindo algo. Quando ela reza para Deus pedindo algo. Ela não está pensando que ela está subornando Deus. Mas Srila Chaitanya deixa claro aqui. Ele deixa muito claro isso. Alguns não gostam de ouvir isso. Existem 2 coisas que o Guru fala. Enfim, o pregador fala. Preyu Kata e Shreyu Kata. O que quer dizer isso? Preyu Kata é falar o que o outro quer ouvir. Srila Chaitanya nunca falou Preyu Kata. Ele falava a verdade. Ele falava o que tem que ser dito. Ele não fazia média com ninguém. Ele falou uma vez, eu sigo o meu guru, eu tenho que deixar o meu guru feliz e Mahaprabhu feliz. Ninguém mais. Ele não fazia média com ninguém. Existe Shreyu Kata. Shreyu Kata é falar a verdade. É o que Srila Chaitanya está falando agora.
Não devemos subornar Deus. E todo mundo que eu conheço que é religioso faz isso. Todo mundo, a família, todo mundo que eu conheço que não é devoto de Krishna faz isso. O Renato está aqui, ele pode provar também, né? Você conhece alguém que é religioso, que não suborna a Deus? Não, não existe. Porque eles têm a concepção errada. Se você que está aí assistindo hoje não é da nossa linhagem, você de repente até já saiu da live. Porque você faz isso. E as pessoas não gostam de ouvir o que estão fazendo errado. E uma das doenças da alma, Silatara Maharaj falou, a alma tem 5 doenças. A ignorância é uma delas, enfim, né? Tem várias, 5 doenças. E uma das doenças é você não querer escutar a verdade que vai tirar o que você quer. Fere o orgulho e tirou o chão da pessoa. Porque a pessoa só quer Deus para servi-lo. Você tirou o chão da pessoa. Onde a pessoa vai agora se abrigar quando ela quer algo que ela está sofrendo e ela quer Deus para aliviar o sofrimento dela? Aonde ela vai se abrigar? Ela não quer nem ouvir isso. Porque acabou a religião para ela. Porque a religião para essas pessoas é somente pedir, pedir, pedir. Se você explica para ela que a verdade é essa, o que a pessoa vai buscar na religião se ela só busca isso? Ela não busca amor puro por Deus. Ela não busca conexão profunda com Deus. Ela busca algo material, temporário. Então a maioria não quer ouvir isso. Mas nós vamos falar aqui, nós vamos ler o que Silatara Maharaj falava, o que os outros também falavam, e o que Tilakamani Maharaj também fala. Tem muitos pregadores que eles sabem isso, mas não falam isso. Eles não leem a aula falando sobre isso. Ficam somente lendo passatempos de Krishna, lilas de Krishna. Por quê? Porque é agradável. Todo mundo gosta de escutar que Krishna, pequenininho, ele levantou a colina de Govardhana com o dedo da mão esquerda, o dedo mínimo da mão esquerda. E ele era vaqueirinho. Todo mundo gosta de escutar isso. Mas quantos gostam de escutar a verdade? A verdade nem sempre é palatável. Você não consegue engolir a verdade. Você tem que tomar água, sei lá o quê. Mas é a verdade. Se você quer escutar a verdade, está aqui, ó, aula de Silatara Maharaj, aula dos gurus aqui ao lado. Se você quer ser enganado, então não assista aqui. Porque aqui ninguém vai enganar ninguém. Ninguém está aqui para enganar ninguém. Nós estamos aqui para falar a verdade. E a verdade é o que Silatara Maharaj está falando. Então, nós temos que servir Deus, não pedir nada. Mesmo porque não adianta. Mesmo porque não adianta. Por que não adianta? Porque tudo que você passa materialmente está relacionado às suas ações anteriores, ao seu karma. Deus não interfere no karma de ninguém. E isso é óbvio. A pessoa que é um pouquinho inteligente, que tem um QI aí razoável, não precisa ser muito inteligente, que tem um QI razoável, que aprendeu a falar e escrever. Quem aprendeu a escrever e falar, já tem um QI razoável. Então, uma pessoa assim, ela compreende claramente que nós temos que servir Deus e não pedir. E não adianta pedir. Por quê? Se a pessoa pensar, por que todo mundo pede e só alguns alcançam? Você já parou para pensar isso? Por que somente alguns alcançam o que pedem? A minoria alcança o que pede. Por quê? Aquele que alcança não é porque ele pediu com fé. É porque era o karma dele alcançar. Ele teve o karma bom de alcançar aquilo. Pedindo para Deus ou não, ele ia alcançar aquilo. Não é que porque ele pediu para Deus que ele alcançou aquilo. Por que o outro pediu e não conseguiu? Aí tem algumas religiões que falam, porque ele não tem fé. Como não? Ele está rezando todo dia para Deus, pedindo aquilo. Como que ele não tem fé? Ele tem, às vezes, muito mais fé do que o outro que alcançou. Só que ele não tem o karma bom. O karma ruim dele continua. Então, a dificuldade dele continua. A doença, a falta de dinheiro.
Então não precisa ser muito inteligente para compreender isso. Deus, ele dá de acordo com o que você merece, de acordo com o que você fez. Se você fez alguém sofrer nas vidas anteriores, você vai sofrer na mesma intensidade, nessa vida e nas próximas. Porque o karma, ele não é dado só em uma vida. A pessoa não aguentaria. Ele é dividido em várias vidas. Por isso, quando você começa a servir Deus, o karma continua. Você está agora passando pelo karma que está se manifestando, mas ainda tem o karma não manifesto. Está lá guardado, você vai passar por aquilo ainda, nessa vida e nas próximas. Você tem o karma que está na forma de semente ainda. Então, vai parar nessa vida? Provavelmente não. É como um navio, um barco. Quando você para de remar ou desliga o motor do navio, ele continua andando. Não é como um carro, um automóvel, um ônibus, um metrô, que você breca e ele para na hora. Não, o karma é como um navio. Você parou o motor, você parou de remar o barco, ele continua ainda. É inércia, né? Continua até parar. É aceleração. Vamos lembrar lá de física, há 40 e poucos anos atrás. É a aceleração. A aceleração vai diminuindo quando você desliga o combustível. O karma é a mesma coisa. Você parou de fazer ações materiais, o karma, ele para de ser produzido, mas ele continua ainda durante um período. Então, não devemos ficar perdendo nosso tempo rezando para pedir algo a Deus. E uma das ofensas do Santo Nome, o Renato aqui, eu vou chamar ele de Renato até terça-feira, porque terça-feira ele vai mudar de nome. Hoje eu estou chamando ele o corpo dele chama Renato, mas a alma dele não chama Renato. E nós vamos saber o nome da alma dele logo, logo, daqui a alguns dias. Então, fugiu o que eu estava falando. Você estava falando de carne. E sobre karma continua mesmo quando você... E o Renato, ele vai começar o processo devocional dele. Na terça-feira, depois da iniciação, o guru fala, cante agora no mínimo 4 voltas. Então você vai ficar quietinho aqui, vai pegar a japamala na mão e vai cantar as suas primeiras 4 voltas de japamala do Mahamantra Hare Krishna na tua vida, nesse corpo. Pode ser que você já tenha feito isso nas vidas anteriores. Mas nesse corpo vai ser a primeira vez com a potência de Deus. E tem um verso muito famoso que diz o seguinte, após milhões e milhões e milhões de vidas no mundo material, você finalmente, se for afortunado, você vai encontrar um guru genuíno. Através de milhões e milhões e milhões de renascimentos, algum dia, quando você for afortunado receber a misericórdia de Deus, você vai encontrar um guru genuíno. Isso está muito próximo. Está há dias, 4 dias, 5 dias de acontecer. Então, aí sim, o Renato vai começar a fazer a vida devocional dele, e nesse momento que ele vai estar fazendo a vida devocional, ele não produz karma. O resto do dia vai produzir karma, vai continuar. Então, nós não paramos ainda de produzir karma. Então, nós estamos ainda colocando lenha no navio a vapor. Nós estamos colocando combustível ainda no motor a diesel, né? O navio é motor a diesel. Nós ainda estamos colocando durante o dia. Somente não produziremos karma, nem bom nem ruim, a hora de servir Deus. Então, vamos parar de pedir. E uma das ofensas, agora eu lembrei porque que eu estava falando de você. Uma das ofensas ao Santo Nome é você cometer o erro, fazer o pecado, tudo que não é servir Deus é pecado. Você fazer o que é errado, o que não é servir Deus, e você canta depois a japamala para se limpar. Isso é uma das ofensas ao Santo Nome. As piores. Eu li que é uma das piores. A pior ofensa que tem, na verdade, é você ofender o guru. Ofender o guru, se você ofender Krishna, o guru perdoa você. Mas se você ofender o guru, devoto puro de Deus, ele não te perdoa.
Qual a forma de você se livrar disso? Pedir perdão para o Guru. Mas se você ofendeu o Guru e o Guru abandonou o corpo, dançou. Falando o termo atual, você dançou. Então, é a pior, mas todas elas são ruins, as 10 ofensas. Se você cometer as 10 ofensas, você não está cantando o santo nome. Você está cantando as palavras Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você está cantando palavras. O santo nome só é cantado quando você canta sem nenhuma ofensa. E aí, quando a gente lê que cantar o santo nome, ele vai limpar a sua mente, limpar a sua alma, todo mundo acha que está cantando o santo nome, todo dia. Mas não estamos. Silachara Maharaj fala, tem pessoas que cantam o santo nome há 40, 50, 80 anos, vida após vida. Por que ainda não está no mundo transcendental? Por que ainda não tem amor puro por Deus? Porque não canta o santo nome. Canta as palavras do santo nome. É diferente. Mas cantando as palavras, mesmo com ofensa, isso daí ajuda a limpar a alma. Isso ajuda a limpar a alma. É um dos processos de devoção, é cantar os santos nomes congregacionalmente. Congregacionalmente. Essa palavra é muito importante. Congregacionalmente. Então, o Renato vai começar agora, né, a fazer o processo de servir Deus. Por enquanto, ele não está fazendo ainda. Servir Deus. Ele está limpando a terra, ele está arando a terra, passo arado, ele está colocando adubo, ele rega, cresce erva daninha, né? Aí ele vai lá e arranca a erva daninha, né, que está nascendo. E a erva daninha, mesmo o devoto que ele recebeu a iniciação, na iniciação o devoto recebe a semente da trepadeira devocional, Bhakti Lata Bija. Bija é semente. Lata é trepadeira. E Bhakti é devoção. Bhakti Lata Bija. Ele vai receber, o Guru vai dar na alma dele, vai colocar na alma dele, no momento da iniciação, o Guru é genuíno, é Silatila Kamiriha Maharaj, ele tem conexão direta com Deus. Ele foi empoderado com esse nome. Por isso, o Guru sucessor, ele é empoderado com esse nome. E aí ele vai dar para a alma do devoto que iniciou. E aí, o Renato e todos nós temos que regar todo dia a planta para crescer. E qual é a água? Não é água. Não é água que você vai jogar na alma. O que você rega a planta como? Como que você rega a alma todo dia? Shiravana Kirtana é o principal. Escutar sobre Deus, falar sobre Deus. Escutar o santo nome, cantar o santo nome. Todo dia. Ah, mas hoje é feriado, não importa. Aproveite, porque você não trabalha materialmente, cante mais. Ah, mas minha esposa no feriado, né? Eu já escutei isso muitas vezes. No feriado ela quer exclusividade para ela. Não. Ninguém manda em ninguém. Ninguém é exclusivo de ninguém. Você é exclusivo de Deus. A pessoa, o convívio, não existe relacionamento se não tem respeito. Um tem que respeitar o outro. E você está fazendo a coisa mais elevada que existe no mundo. Você não está largando a companhia da esposa, do marido, para ir num bar beber, para jogar sinuca, para ir trair o cônjuge. Não, você está buscando Deus. Então é o respeito mútuo. Se não tem respeito um pelo outro, eu garanto que esse relacionamento não vai dar muito certo. Logo, logo está tendo a separação. Porque tem que ter respeito. Sempre tem um que respeita mais o outro. Mas tem que ter respeito de ambos os lados. Porque senão você fica oprimido. Se a pessoa não te respeita, você vai ficar oprimido. Se você cala, você fica quieto e só aguenta ser mandado, algum dia a panela de pressão explode. Então, nós temos que dedicar sim um tempo a Deus. Silachara Maharaj nós lemos essa semana. Eu não lembro o dia que foi, mas está gravado aí no Facebook. E ele falou, nós temos que dar o maior tempo para Deus. Nós temos que reservar, foi essa a palavra que ele colocou.
nós temos que reservar um tempo maior para Deus. Nós damos pouquíssimo tempo para Deus hoje. Quantos minutos por dia você dá para Deus? Sem querer nada em troca. Aí que entra o problema, né? O problema não, mas a solução do problema. Todo mundo pensa em Deus. Ah, mas eu rezo 1 hora toda noite, né? Eu tenho um grupo na família aí que eles toda noite às 6 horas da tarde, na verdade, né, das 6 às 7, toda noite eles rezam o terço. Mas tem algo em troca. Está tendo uma troca. Eles estão pedindo algo em troca. Cada um pede uma coisa, mas está todo mundo junto lá rezando. É ótimo, claro, é ótimo. Canto congregacional, glorificando Deus, glorificando a família de Deus, os amigos, todo mundo. Mas sem pedir nada em troca. Tem esse pequeno detalhe. E esse pequeno detalhe é o que faz a diferença. Silat Maharaj já falou, não adianta fazer o que é favorável à devoção, você faz tudo certinho o que é favorável, e você continua fazendo o que é errado. Não adianta. Você limpa a alma, mas depois você suja de novo. O que adianta? Você está sempre sujo. Você não sai de lugar. Você rema, e depois você vai olhar e tem a âncora no fundo. O barco não sai do lugar se tem a âncora no fundo. Ou o navio não sai do lugar. Então nós temos que compreender isso. E Silat Maharaj, ele deixa claro. Silat Maharaj, ele não fica falando com eufemismo. Ele fala a verdade. E nós precisamos escutar a verdade. Tem 2 formas. Quando tem uma criança chorando, uma criança histérica chorando, criança que eu digo não é só bebê, não, né? O aborrecente também, enfim, 10, 12 anos, né? E está chorando, histérico, histérica. Tem 2 coisas para fazer, para acalmar essa histeria, para acabar com a histeria. Isso a medicina fala. Ou você chacoalha e a pessoa cai na real e para, ou você abraça e segura. Tem 2 formas para tirar a histeria da pessoa. Silat Maharaj, o que ele faz? Ele chacoalha. Ele chacoalha a gente, para a gente pensar. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo errado, eu estou rezando horas e horas por dia, mas eu peço algo em troca. E isso é um conceito, como eu falei, que Sripad Tapas Maharaj gostava de usar esse termo. É um conceito judaico-cristão. Até os devotos Gaudiya Vaishnavas, eu vejo isso. Até os devotos Gaudiya Vaishnavas. Quando tem o pai doente, ele fica numa aflição tão grande, o pai, enfim, quem for, a mulher, ele mesmo, que ele pede para os outros na live. Aqui comigo nunca aconteceu isso, mas a pessoa pede na live, por favor, vamos rezar, vamos cantar uma mantra para a minha família. Então veja só como uma pessoa está enraizada nesse conceito errado. Após cantar muito tempo Mahamantra, ainda tem esse conceito que você deve pedir algo para Deus aliviar. Não é o correto. Os gurus falam isso. Mas nós somos café com leite. Na verdade é essa. Então, de vez em quando ainda temos esses pensamentos errôneos. Ah, vou pedir para Krishna me ajudar, estou com Covid agora, a pessoa pode falar, estou com Covid, estou sofrendo, Krishna me ajude. Né? Tem alguns que fazem isso, mas isso é um momento que a pessoa tem que perde a lucidez. Ela perde todo o ensinamento que o guru deu para ela. Tudo que ela leu está ao contrário do que ela está pensando. Isso é Maya. E Maya vai te atacar sim, quando você está frágil. Um momento de doença, um momento de problema na família, ela vai atacar você. E ela sabe, ela te conhece. Então, ela de repente, né, você tem um serviço para fazer, você tem um compromisso que você assumiu com o guru, com o templo, enfim, com a missão, e aí Maya vai colocar alguém que você gosta
A mãe, o pai, enfim, a mulher, o marido, o filho, alguém vai te fazer uma chantagem para você não servir Deus, para ficar servindo Maia. Porque quando não servimos Deus, nós servimos quem? Maia. Não tem outra opção. Ou você serve Deus, ou você serve Maia. Não tem a terceira opção. Aquele que renuncia a tudo, que acha que renuncia a tudo, ele está servindo Maia também. Porque ele está explorando o mundo. Ah, eu renunciei a tudo, mas você come ainda, você está explorando o alimento. Ah, mas eu parei de comer. Tem algumas pessoas, outro dia a gente está falando isso aqui. Tem algumas pessoas que falam, eu não como nunca mais. Eu arrumei um método aí, existe isso, existe, são CIDs. Eu não como mais. Você não come, mas você respira. E quando você respira, você destrói micro-organismos. Você pode não comer e não tomar água, mas você destrói micro-organismos quando você respira. Então não tem como não explorar. Ou você serve Deus ou você serve Maia. Tem alguma pergunta, Renato? Vamos continuar aqui mais um pouquinho a leitura. Servir ao Senhor. Olha só o que Silathiar Maharaj fala. Muito importante isso. Servir ao Senhor Supremo e querer algo em troca produz karma. É karma misra. Karma misturado. Karma misra bhakti. Karma misturado com bhakti. É devoção misturada com buscas materiais. E praticamente hoje a maioria faz isso. É difícil quem faz Shuddha Bhakti, Bhakti Yoga pura. É muito raro quem faz Bhakti Yoga pura. Para lá da Maharaj fazia Bhakti Yoga pura. Quem que é o expoente máximo? Isso é uma aula de Srila Siddhar Maharaj. Um dos livros dele. Ele fala, o expoente máximo de Karma Misra Bhakti é o Senhor Brahma, o semideus. O expoente máximo de Jnana, conhecimento Misra Bhakti, conhecimento misturado com devoção, é o Senhor Shiva. E para lá da Maharaj é o início de Shuddha Bhakti. Devoção pura, sem mistura. Para lá da Maharaj. Para lá da Maharaj conseguiu a devoção pura somente pensando em Deus. É possível isso? Sim. É possível. Se você fizer qualquer um dos 9 processos principais, somente um, você pode chegar a ter amor puro por Deus. Shuddha Bhakti, devoção pura. Mas é o início. É o início da devoção pura. Então, Srila Siddhar Maharaj falou isso. Tem Karma Misra Bhakti, tem Jnana Misra Bhakti e tem Shuddha Bhakti, que é devoção sem mistura. E hoje nós fazemos mistura. Quem não gosta de ler? Quem não gosta de conhecimento? Não conhecimento necessário, mas o conhecimento da curiosidade da mente. Nós tivemos o Jamastami e aí nós temos curiosidade em saber como é que foi isso, como é que foi aquilo. Como que Krishna apareceu, nós contamos aqui como Krishna apareceu, depois como que o rio Jamuna abriu, como que Vasudeva levou Krishna, pequenininho, nenê, para a mãe Yashoda e tirou a filha dela. Enfim, isso não é Bhakti Yoga, isso é Jnana Misra Bhakti, porque isso não vai te levar para a devoção pura. Isso não vai te levar a amor puro por Deus. É misturado, Jnana. Você querer saber detalhes, é mistura. Não temos que querer saber detalhes, mas nós queremos. Então essa mistura, Jnana. Jnana é conhecimento. Então é extremamente raro o devoto que só faz Shuddha Bhakti, devoção pura. É extremamente raro. Nós estamos no estágio ainda de Karma Misra Bhakti, Jnana Misra Bhakti. E é difícil sair disso? Sim, é muito difícil. Porque nós sempre queremos algo. Nós sempre queremos desfrutar de algo. Quem não quer desfrutar está mentindo. Nós queremos desfrutar até da praçada. Eu sempre falo isso. Porque é um exemplo que eu escutei em Puri.
Quando eu fui para Puri, há 4 anos atrás, a cidade de Mahaprabhu, ele saiu do olhar da população, lá em Puri. É uma cidade litorânea, tem o Senhor Jagannatha lá, Baladev e Subhadra, no templo do Senhor Jagannatha. E lá foi dito que a praçada do Senhor Jagannatha não pode ser escolhida. E não só do Senhor Jagannatha, qualquer praçada. Quando você está recebendo no prato, você não tem que falar, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. Esse é o correto, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Esse não é o problema maior, não se preocupe. Uma vez tinha um devoto falando para mim, né? Ele falou assim, não, mas a gente tem que fazer isso daqui dessa forma. Temos que oferecer primeiro o arroz, primeiro o legume, o sabji amargo, depois o arroz, depois o dal, depois a batata, tem toda a sequência. Primeiro que isso não é Bhakti Yoga. Isso é o costume hindu. Bhakti Yoga tanto faz, praçada é praçada, o arroz é praçada, o amargo é praçada, o dal é praçada, a batata é praçada. Tanto faz a sequência da praçada. E aí ele questionando não, mas assim, querendo que fosse dessa forma, né? Eu falei para ele assim, relaxa. A maioria aqui não canta nem a Japamala todo dia. Então, não adianta nós querermos polir aquele detalhe se nós não fazemos o básico. Se você faz tudo certinho, realmente tudo, aí sim, aí você vai polindo, né? Você vai falar, não, lá tem uma sujeirinha, ó. Lá tem aquela sujeirinha, eu vou tirar aquela sujeirinha. Mas você não vai, por exemplo, você entra no salão aqui do templo, né? Aí está aqui. Aí você vê no rodapé uma pintinha preta e o salão está sujo. Você não vai primeiro pegar a pintinha preta e tirar. Você vai limpar o salão. É uma questão lógica isso, né? Então, alguns ficam presos a pequenas coisas. Não, nós temos que fazer o contexto geral. Qual é o contexto geral? Cantar a Japamala todo dia. O que o Guru falar para você. No mínimo 16 voltas. Se não conseguir, no mínimo 4. Nunca deixe de cantar a Japamala um dia sequer. Cantar as canções de manhã à noite. Honrar a praçada todo dia. Isso é principal. Claro que tudo é importante, mas isso é o principal. Então, nós não temos que ficar preso a coisas menores. Se você está realmente fazendo tudo certinho, o que é a base, aí você vai polir. Né? Mas se você não está fazendo, não se preocupe com aquilo. Nós temos que focar no principal, pregar. A pregação é a coisa mais importante que tem. Não há nada mais superior à pregação. Nenhum serviço devocional é superior à pregação. E Srila Siddhar Maharaj, ele conta num livro dele também, que ele tinha um irmão espiritual que virou para ele e falou, eu não consigo fazer os processos devocionais. Eu não consigo cantar a Japamala todo dia. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Eu não consigo isso. A única coisa que eu consigo é pregar. Ele falou, a única coisa que eu consigo é pregar. O resto eu não consigo. E Srila Siddhar Maharaj olhou para ele e falou, se você prega, é o principal. Não se preocupe. É claro que não é pregar uma vez por ano, né? Mas se você prega, não deu para fazer o resto. Tudo bem, não é o adequado, mas a pregação é o mais importante que tem. Não há nada superior à pregação. Então aqui Srila Maharaj, ele começa a falar sobre as misturas, né? Dhyana Mishra-bhakti, Karma Mishra-bhakti. E o assunto aqui ele é bem comprido. Então vamos ficar no que foi falado hoje. Eu vou ver também se tem alguma pergunta. Mas nós temos que concentrar aqui. E essa frase que ele falou aqui no início, deixa eu me ver aqui. Em vez de servir o Senhor, nós os transformamos em nosso servo. Isso é importante, nós nunca esquecermos. Não podemos fazer isso de forma alguma. E outra frase extremamente importante que ele falou aqui. Servir ao Senhor e querer algo em troca vai produzir karma. Servir ao Senhor Supremo e querer algo em troca vai produzir karma. Se produz karma,
é porque não é serviço a Deus. O serviço a Deus não produz karma, ele produz mérito espiritual, fortuna espiritual. Então, se você servir Deus pedindo algo em troca, não produz sukriti, vai te produzir karma, bom ou ruim. Depende, né? Depende. A gente não sabe. Né? Bom, mas o karma bom, o karma ruim, os dois não são adequados. Os dois vão te trazer para o mundo material. Os dois vão te trazer. Nenhum dos dois não tem diferença. A diferença é que o karma bom, na vida posterior, você vai ter condições de desfrutar mais. Essa é a verdade. Você vai nascer mais bonito, você vai nascer com mais dinheiro, você vai nascer mais inteligente. Isso é karma bom. Você vai morar num lugar bom, que não enche de água, enfim, você vai entrar numa USP, karma bom. Ah, mas ele estudou pra caramba. Isso daí é visão material. Isso é visão material. Ah, mas ele é o presidente da empresa hoje, porque ele teve tanto sacrifício. Não, é o karma. É o karma. Se ele tivesse o karma ruim, ele podia fazer o sacrifício que fosse. Tem gente aí catando reciclado na rua, ele trabalha 12 horas por dia. E ele tem muito menos dinheiro do que todo mundo que está aqui assistindo a live, eu garanto isso. E ele dá o duro maior do que todo mundo que está aqui. Porque é o karma dele. Então, essa é a realidade. Agora, se você produziu karma ruim, você fez alguém sofrer, você vai sofrer na próxima vida. Então, a diferença entre o karma bom e o karma ruim é o sofrimento das próximas vidas ou a alegria das próximas vidas. Mas vai ter a vida no mundo material. Não há dúvida quanto a isso. Não há dúvida quanto a isso. Agora, servir Deus, não. Servir Deus vai produzir fortuna espiritual. Nada de karma. Se for realmente o serviço a Deus, nada de karma. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, algum comentário. Você tem alguma pergunta, Renato? Deixa eu entrar aqui no Facebook para ver se alguém fez algum comentário. Por enquanto tem só Dandavati Pranam, Jai Gurudeva, Jai os devotos. Deixem-me ver aqui. Não houve nenhum comentário hoje. Vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai. E aí eu olho quem participou conosco da transmissão hoje. Não esqueçam, eu já estou falando de antecedência, eu não coloquei ainda o convite. Eu vou colocar no fim de semana o convite, provavelmente domingo ou sábado, acho que sábado eu vou colocar o convite, não esse sábado e domingo, mas o próximo depois, o primeiro domingo e sábado de setembro, nós teremos o festival de aparecimento de Sri Lalita Devi, a golpe mais querida de Shrimati Radharani. E também no domingo o aparecimento de Shrimati Radharani. Então é um fim de semana muito especial para nós, e esse ano foi muito bom, vai ser muito bom, né? Mas já começou a ser bom, porque todos vão ter a oportunidade. Sábado ninguém trabalha, provavelmente, domingo também não. Então, quando cai durante a semana, é difícil a pessoa vir no sábado, por exemplo, 2 dias seguidos, né? No dia de Lalita Saptami e no dia de Radha Astami. Mas agora, como é sábado e domingo, vai ser mais fácil para a pessoa. Tudo é uma questão de vontade. Se a pessoa quiser, ela conseguirá. Maya vai colocar obstáculos, não há dúvida. Ainda mais no aparecimento de Shrimati Radharani. Mas estou convidando a todos para vir aqui ao Templo de São Paulo, participar conosco,
E quem não puder, que mora muito longe, como alguns, aí, né, mora em outras cidades, outros estados. E se mora em outra cidade, dá para vir aqui, dormir aqui no templo. Né? Aí em outro estado já fica mais complicado. Mas venha, participe conosco, ou online ou presencialmente. Vamos cantar então agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Ram Shiva Dusudan Gopala Govinda Ram Shiva Dusudan Hari Gopinath Madananduha Giridhari Gopinath Madananduha Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shivasati Gaur Bhakta Radha Shiva Sati Gaura Bhakta Vrinda Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Shiva Gopala Bhakta Das Raghunatha Jai Gosai Kuri Charana Banda Jai Gosai Kori Karana Banda Namaste Vishwanath Vishwapura Jai Vinanatha Vishwapura Jai Gosai Ginda Muni Dharana Jai Gosai Dharana Bhagavara Padare Mumara Pachaya Charana Sevi Bhakta Sarva Padre Charana Silvi Bhakta Sarva Janame Janame More Yogila Janame Janame More Yogila Jai Gosai Gote Gate Koila Vaso Jai Gosai Jai Bhate Kola Vasa Krishna Nitya Koila Prasad Radha Krishna Lila Lila Korila Pata Arunde Bolo Hari Gajavinda Anande Bolo Hari Gajavinda Arunde Bolo Hari Gajavinda Anande Bolo Hari Gajavinda Guru Vaishnava Pade Vajaya Guru Vaishnava Pade Vajaya Guru Vaishnava Pada Karma Koriyasa Hari Ram Sankirtan Kare Narotama Hari Ram Sankirtan Kare Narotama Hari Ram Sankirtan Kare Narotama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna
Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Gora, Gora, Gaurari, Gora, Gora, Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Mita, Jaya Gora, Jaya Gora, Guaranica, Jaya Gora, Guaranica, Jaya Gora, Nika Gora, Haribo, 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 Nika Gora, Haribo, Nika Gora, Haribo, 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 Nika Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje. Nós temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, Avishaka Devidasi, Annapurna Devidasi aqui conosco também, e Priyadarshini Devidasi também assistindo conosco hoje. Vamos ver aqui, tem mais alguém? Temos aqui também Arjuna Krishna Prabhu, o esposo da Vishaka Devidasi. Eles são venezuelanos, mas eles moram na Costa Rica. Casal devocional, muito importante isso. Temos aqui também o Vrajanati Prabhu assistindo conosco. A Dirce Aires de Almeida, minha prima, assistindo aqui também. O Vitor Dias também conosco aqui. E o Vijay Aksha Prabhu. Então, que se identificaram são essas pessoas. Eu agradeço a todos. Quem se identificou ou quem não se identificou, não há problema. Agradeço ao Satsanga, a associação de todos. Até amanhã, às 7 horas da manhã, com o Mangal Arati. Uma boa noite a todos. E vamos pensar em tudo que foi falado hoje. Se você chegou no final da aula, se você não pegou essa aula de Silachara Maharaj, assista, porque é uma aula muito importante, falando sobre a barganha que a maioria faz com Deus. Não devemos fazer isso, e que se você fizer o serviço a Deus pedindo algo em troca material, você não está servindo Deus, você está produzindo karma. Então assistam novamente, vai ficar gravado aí. Uma boa noite, até amanhã. Nossa, eu não tô bem também não.